Olá, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai te mostrar como você pode economizar na hora de fazer a compra do seu elevador. Além disso, a gente vai te mostrar todas as etapas que a gente mesmo segue para você poder fazer uma compra muito mais segura e consciente para o seu empreendimento. É isso mesmo que o Rodrigo falou. A gente tem uma assessoria, né, para ajudar quem vai comprar. A gente vai explicar esse formato direitinho, mas a gente resolveu fazer uma coisa diferente aqui nesse vídeo. A gente resolveu aproveitar esse espaço para todo mundo que for ver esse vídeo, a gente já vai abrir o jogo, mostrar como é que funciona mesmo essas etapas, como é que funciona esse cenário de compra do elevador, para, independente se você for querer nossa assessoria ou não, no final desse vídeo você já vai estar muito mais preparado para comprar aquele elevador certo para o seu empreendimento. Para quem que é esse vídeo? É simples, é realmente assim, a gente direcionou para quem está indo comprar um elevador, seja um residencial, né, numa casa, num edifíciozinho comercial pequeno, seja num prédiozinho que vai ser um condomínio, seja uma plataforma. Esse conteúdo foi direcionado para você. E não importa também se você, né, muita etapa que você está. Por exemplo, o importante é você não ter comprado já não ter tirado dinheiro do bolso e comprado o elevador. Agora, você pode estar no momento ali da ideia ainda, você pode estar já com o projeto na mão, você já pode estar olhando as dimensões, já pode estar até com os orçamentos na mão desse seu elevador. O que a gente vai falar aqui vai fazer sentido para você. Algumas situações só que não vai se aplicar, às vezes a pessoa quer economizar, né, para comprar esse elevador, quer comprar separar a máquina, comprar as guias, não sei o que, e montar aquilo no prédio. Isso aí, algumas informações mais técnicas, mais específicas, a gente não vai abordar. E também, se você estiver querendo um elevador automotivo, algum elevador mais industrial, um monta-carga, também não vai aplicar muito o que a gente vai falar. E para você ver que o que a gente vai falar aqui ajuda realmente pessoas que estão lidando ali direto com elevadores, a gente trouxe alguns exemplos, né, de algumas pessoas que a gente ajudou recentemente. A gente, né, deu uma assessoria, passou informações, e essas pessoas estavam envolvidas realmente com decisão, né, envolvendo o elevador, às vezes decisões até complexas, e a gente deu informações para elas e a gente acha que consegue mesmo te ajudar. Então aqui a gente vai te explicar como que a gente passou a se envolver e se interessar por elevador. Eu e o Romulo começamos, foi lá quando a gente entrou na faculdade, na engenharia mecânica, na UFMG, fomos cursar. A gente já logo se identificou mesmo. Eu sabia que ele mexia com elevadores, já com a história do pai dele, mas eu ainda nunca tinha entendido muito bem como que era, como que ele trabalhava. Meu pai, ele já era, desde que eu era bem novinho, na verdade, ele já era um engenheiro, perito em elevador, fazia inspeções em muitos equipamentos, fazia consultorias e tudo. E então, na verdade, desde novinho, eu já via isso acontecendo. Meu pai ia lá fazendo a perícia mesmo, ia lá na máquina fazendo as inspeções, fazendo os testes. E na época eu ficava com a luz, achava uma extensão lá, ligava na tomada e ficava com essa lâmpada iluminando os lugares que meu pai ia inspecionar, né? Ele tinha que tirar foto dos equipamentos, tinha que conseguir ver as coisas, ir nas caixas de corrida. Então a gente ia naqueles elevadores antigos lá, ia iluminando, e ele ia fazendo esses testes e eu indo atrás dele. Já tinha uns 4 anos, 5 anos que eu já estava estudando engenharia. E aí, engenharia mecânica, elevador, as coisas vão conversando ali, né? Eu fui passando a entender melhor. No início, né, eu não entendia nada ali dos elevadores. Aí, na medida, fui entendendo os conceitos de engenharia por trás. E mesmo assim, ainda ia nas inspeções, ainda tinha muita coisa para aprender, porque muita coisa relacionada à norma. Então, eu tinha todos os outros campos para ir aprendendo. Então, era uma época que eu já estava gostando, e também eu achava que era um campo interessante para eu mexer, para eu desenvolver. Eu já tinha isso do meu pai e tudo, e o Rodrigo, a gente já estava sintonizado com o nosso trabalho lá. A gente começou a engatar isso. Aí foi uma fase engraçada, né, porque na época a gente não tinha site, a gente não tinha nada disso assim com os elevadores. Então nossas primeiras ações foram realmente bater em porta de prédio ali, conversar com o condomínio,
tentar explicar as coisas, né? Mostrar a necessidade de fazer um acompanhamento de perto ali dos elevadores. Então foi batendo de porta em porta mesmo no início, pegando as listas telefônicas. E aí depois disso, né, a gente foi encontrando formas mais eficientes de chegar nas pessoas. Então a gente começou fazendo um site lá para a empresa do meu pai. Depois da pessoa chegar no site, a gente ia lá no prédio, explicava tudo, fazia a proposta, fechava e começamos a movimentar a partir disso. Então, nesse primeiro momento, a gente conseguiu esses clientes lá para o serviço do meu pai. Logo em seguida, criando o meuelevador.com, que a gente viu que era a forma, né, de colocar informações, a gente conseguia chegar em mais pessoas que estavam buscando sobre isso de uma forma mais tranquila. E o site literalmente decolou. Dentro de uns 2 anos assim, né, a gente começou, era 10 pessoas que vinham nosso site por mês. Hoje em dia é 50 mil pessoas, né? Aí a gente começou, né, a dedicar exclusivamente para esse projeto. E o nosso site começou a crescer, começou a atingir muita gente e abriu muitas oportunidades para a gente. A gente teve a oportunidade de conhecer gente do mercado, entrar em empresas, entrar em fábricas. Conseguimos conversar com muita gente dos condomínios. Uma honra que a gente teve recentemente, a gente foi chamado lá no Fantástico, né? Domingo à noite, para falar sobre elevadores lá. E aí o Rodrigo teve a honra de dar essa entrevista lá. E, né, de uns tempos para cá, o Rodrigo começou a vir atrás de mim, falando assim que também tem essa questão da compra de elevador. Já conversando com o Romulo, eu falo, nossa, Romulo, eu acho que tem uma oportunidade aqui, porque tem muita gente procurando compra. Assim, literalmente, eu estava conversando com 100 pessoas por mês, gente interessada em comprar um elevador, e eu estava explicando, não, talvez você tenha que fazer isso aqui, você tem que olhar essa parte. Já estava ensinando a pessoa o que ela tinha que fazer, já tinha até feito alguns materiais de apoio, entregando para a pessoa, eu falava, não, Romulo, poxa, tem um espaço aqui. E o Romulo ficava meio assim, poxa, compra de elevador, é só comprar um elevador. E eu fui insistindo com ele, e ele foi começando a ver mesmo que tinha um espaço. Chegou nessa época, começou a ter muita gente que estava no nosso site, que não era o que a gente pensou inicialmente. Era a gente que estava querendo comprar elevadores. Nisso, como tinha muito volume e tal, começou a vir muitos formulários, muito pedido de gente que estava vindo comprar, e eu falei assim, Rodrigo, vai conversando com esse pessoal aí então. E aí nisso o Rodrigo ia, conversava com um, conversava com outro, tentava orientar. Na hora que eu via, ele estava lá pegando orçamento com as empresas. Às vezes o Rodrigo ficava 30 minutos assim, ó, no telefone. Assim, na época a gente nem entendia tanto assim da questão de compra, e o Rodrigo ia tentando ajudar do jeito que ele conseguia. E aí ele fez um material, começou a listar umas empresas, não sei o que, foi realmente criou uma coisa assim em volta disso. Aí recentemente, né, a gente vendo mais isso, eu falei, então tá, Rodrigo, se é pra gente dar consultoria, vamos dar consultoria mesmo, vamos pegar algumas pessoas e fazer essa assistência. Só que desde o início eu ficava achando que era uma coisa simples, assim, uma coisa, né, que não ia ter muitas entraves e tal, mas aí a gente foi. E aí o que aconteceu, né, nesses primeiros clientes que a gente foi atender, eu vi que tinha todo um outro universo. Na verdade, eu fiquei bem perdido, assim. Eu já tinha muitos anos aí já na área de condomínio, na hora que eu entrei nessa parte, eu fiquei meio perdido, comparando, assim, propostas de elevadores novos. Eu vi que para edificações mais baixas tem realmente vários tipos de elevador e umas coisas que eu não estava muito habituado. E aí, atendendo os primeiros clientes, aí as coisas já foram tomando lugar e a gente resolveu, né, tratar mais sobre isso. Então, agora a gente vai entrar nos fundamentos disso que a gente vai ensinar. Essas coisas que a gente pegou nesse último ano estudando essa questão. Primeira coisa, então, que é bom você entender é sobre as empresas que estão trabalhando nesse ramo de fornecer os elevadores. Fornecedores mesmo. São muitos fornecedores. Muita gente comete o erro, né? O Rodrigo mesmo esses dias estava conversando com o seu Antônio. Ele queria um elevador ali para casa dele, consultou 2 empresas, vieram os preços estratosféricos já para ele. E aí já estava desistindo já de achar uma solução para o problema dele. O que ele faltou entender? Tá, tem essas 2 empresas que tem esse tipo de equipamento mais caro,
Só que tem outras dezenas de empresas trabalhando nisso aí também, com produtos em diferentes segmentos. Então, resumindo, fechando, quando a gente trata de comprar um elevador, existem vários tipos de produtos, de várias faixas de preço, várias empresas, e a gente tem que mergulhar um pouco dentro disso se a gente quer achar a melhor solução para você. E outra coisa, as empresas não são tão, conhecidas como na indústria de carro, por exemplo. Você sabe lá que tem a Chevrolet, a Ford, a Nissan, tem todas as empresas mais grandonas, que é fácil de você achar. No caso de elevador, às vezes tem que procurar um pouco mais. A gente, já está envolvido, a gente já conhece várias empresas, mas de forma geral, você está vindo de fora, eu acho que uma coisa que você pode estranhar é isso. Perguntei aqui, não sei, para a Thyssen, para a Otis, as empresas que a pessoa conhece mais normalmente. E não, ficou muito difícil para mim. Não, tem toda uma outra camada de empresas para serem consultadas. E a segunda coisa, já tocando já para um outro lado, é a pessoa que, por exemplo, eu conversei com um rapaz que o que ele fez? Ele entrou na internet e já começou, escreveu o elevador e começou a pedir orçamento para todas as empresas que foram aparecendo para ele. Passa 1, 2 semanas, ele já está com 10 orçamentos na mão. E aí o que acontece? Cada empresa vai estar apresentando uma solução e ele vai ficar com uma faixa de valores muito ampliada. E foi o que eu conversei até com o engenheiro de Santo André. Ele falou, e ele sempre está construindo, ele falou assim, não, eu recebo uns orçamentos aqui na minha obra, variações de 4, 5 mil, ok, né? Mas eu comecei a olhar as questões de elevador, recebi um orçamento aqui, 1, 2, 3, 5, variações de 40, 50 mil reais. Então, o que eu faço aqui nessa situação, né? Então você tem que ficar um pouco atento, porque aí a gente vai entrar nas questões dos tipos de elevadores, vão ser várias empresas e você vai ter que estar um pouco atento a essa situação. Então isso é bom, olha só, você chegou numa segunda etapa, que você está com vários orçamentos, eles variam muito, mas isso faz parte do jogo, faz parte do mercado. Talvez você estranhe um pouco isso no início, mas é assim mesmo, Só que a gente já está falando de um problema diferente daquele primeiro, que você não estava totalmente no escuro, olhou umas 2 coisas e não sabia. Agora você chegou a um segundo problema, que é esse, você tem várias coisas e você tem que saber comparar isso. Um ponto fundamental de partida é a questão do espaço, para você colocar esse equipamento no projeto que você vai instalar. Isso já vai dar margem para as escolhas que vão vir para frente. Basicamente, eu não sei em que etapa do seu projeto que você está, mas a referência inicial que eu daria, assim, um quadrado de 1,5 m por 1,5 m é uma referência inicial para você ter. Alguns equipamentos você vai conseguir colocar num espaço um pouco menor. Outros equipamentos você vai precisar de um pouco mais. Às vezes chega uma pessoa me falando assim, não, estou com um espaço aqui de 2 metros por 3. Não precisa de tanto espaço. A maioria dos equipamentos que a gente está vendo aí no mercado vai estar um pouco aí em torno disso. E aí uma situação que é comum, você está no projeto, uma edificação aí pequena e quer saber o espaço mesmo que você vai deixar, porque isso aí vai ter influência em várias coisas, a gente sabe disso. Não tem como eu te falar que o espaço certinho você vai ter que deixar, isso vai variar realmente do elevador que você vai pôr, para isso ficar otimizado. Eu dei essa referência inicial de 1,5 m por 1,5 m, são os menores ali para acessibilidade, mas a gente vê elevadores prediais aí, você precisar de deixar até 1,80 por 1,80, ainda acontece. Então, eu não vou te falar um valor exato para isso. O que eu recomendo é você olhar isso dentro do seu projeto o quanto antes, qual que é o tipo de equipamento mesmo que você vai precisar, quanta gente que ele vai precisar transportar, porque basicamente são esses fatores que vão trazer o valor mesmo que é recomendável você deixar. Além disso, tem a questão do espaço vertical que você vai ter que vencer. É o que a gente chama de percurso. O percurso do elevador é onde é que ele vai de mais baixo até mais alto. Então, se você está tentando vencer uma distância aí de 2 metros, de 1 metro,
Isso aí te dá margem para alguns equipamentos mais simples, normalmente. Você está querendo vencer uma distância aí de 15 metros, 10 metros, aí já te dá outras possibilidades de equipamento. Um ponto que faz muita diferença também nos projetos é, depois que você está nesse pavimento, né, inicial que você vai entrar, quantos metros para baixo, né, de poço você precisa? Porque algumas partes do maquinário vão entrar ali. Então, tem tipo de elevador que com 25 centímetros você já consegue colocar ele ali embaixo. Tem outros que você precisa de meio metro, outros você precisa de mais do que isso. Então, se você tiver uma limitação prática ali na hora, né, às vezes fala assim, ah não, tem água ali, não dá para furar mais que isso. Ou às vezes fala, ah não, tem uma viga aqui passando, não dá para... Então esses fatores limitam suas possibilidades. Claro que vai limitar o tipo de equipamento que você vai poder escolher. Se for um equipamento mais barato, mas tiver essa limitação, não vai adiantar para você. E aí a mesma coisa se aplica, né, para a última altura que eu falei. Basicamente, no último pavimento superior que esse seu elevador vai chegar, né, vai chegar ali a plataforma, o elevador, vai ter um espaço ali. Muitos elevadores precisam de ser instalados alguns equipamentos ali em cima e vai precisar de um espaço. Se você tiver alguma limitação com relação a esse espaço, né, isso aí também vai influenciar no tipo de equipamento que você pode escolher. Por exemplo, às vezes você chega na residência, eles querem fazer essa acessibilidade ali, mas não vai poder passar do teto ali. Então você tem um espaço limitado. Ou, você está num projeto, num prédio, e você quer usar aquela área ali numa cobertura, uma coisa específica, então você não pode subir mais do que isso. Então, isso aí também influencia. Se você está na fase de projeto ainda, ou seja, né, sua obra não está construída, você está projetando isso, essa parte das medidas, como que ela entra com importância? Ela entra a partir do momento que você entende que as outras medidas do seu projeto estrutural, a questão arquitetônica, elas estão interrelacionadas com essa medida do elevador. Né? O elevador normalmente é uma parte central aí na edificação, as outras coisas vão vir a partir dela. Então, uma vez que você entende que essas medidas têm essa importância, você evita alguns erros. Um exemplo que a gente teve recente, né, foi o Flávio, lá do Rio de Janeiro. A gente veio a conversar com ele mais recente, mas o que aconteceu? Ele não sabia quais eram as medidas que ele ia precisar no elevador dele, e aí já estava lá querendo tocar o projeto, pegou o telefone, achou uma empresa lá que trabalhava com elevador e falou, e aí, qual que é a medida que eu tenho que deixar aqui pro meu elevador? Aí a empresa foi, passou as medidas que eles usavam para um elevador padrão lá, o Flávio pegou essas medidas, colocou para dentro do projeto dele, passou para o pessoal do estrutural. O pessoal do estrutural fez, né, calculou, ia ser um tanto de estaca de fundação lá, porque o terreno era um pouco específico. Então eles fizeram essa parte estrutural toda, levando em conta já essa medida que ele usou. E aí o arquitetônico, a mesma coisa. Aí chegou uma semana para o Flávio entrar para dentro do terreno lá, derrubar tudo e começar a fazer. E ele começou a revisar esses valores que ele tinha adotado e falou assim, deixa eu ligar para mais algumas empresas de elevador aqui. Ligou uma, ligou duas, ligou três, e o que eles retornaram para eles? Falaram assim, olha, essas medidas aí não são padrão, essas medidas aí a gente não trabalha com elas, e etc. Então ele ficou assim, foi nessa hora que ele chegou até a gente, que tomou um susto mesmo, falando, nossa, escolheu uma medida errada aqui, e o projeto dele estava todo em torno disso. E assim, né, o caso dele era um caso assim que envolvia mais a questão do projeto, mas basicamente todo o projeto que você vai estar envolvido, essa questão da medida vai ser fundamental. Então, o que a gente entende é olhar antes e se situar antes com isso. Então, tudo que a gente está te falando aqui agora é pensando já nessa situação que você provavelmente vai se encontrar de ter N opções de equipamentos para colocar no seu prédio, na sua residência. Então você vai ter que ter algumas coisas para te nortear. Uma coisa que faz diferença, por exemplo, qual que é a taxa de uso que esse equipamento vai ter? Né? Vai ser
por exemplo, numa situação comercial, vai ter ali centenas de pessoas usando ali na semana, né? Ou vai ser um equipamento que vai ser usado, né, uma vez por dia numa residência, 2 vezes por dia. Isso, por exemplo, um elevador hidráulico. Qual costuma ser a característica dele? É um elevador que consegue carregar mais carga, levar mais gente, ele é mais lento, né? Um equipamento a tração, normalmente é um equipamento mais rápido, né? Ele fica ali no motor, nos cabos, então você consegue ter mais velocidade. Se você estiver usando 6, 5 andares, isso pode ser mais importante para você. Se você estiver, né, vencendo 1 metro, às vezes não vai ser tão importante para você. Outro tipo de máquina comum é o difuso, né? Que é um fuso mesmo que fica girando enquanto a cabine sobe. É um equipamento que é mais barato de ser feito, é um projeto mais simples, mas ele pode atender bem também em vários casos. Só que ele já não vai ter tanta capacidade de carga, assim, para muito uso e tal, quanto um equipamento hidráulico. Então essas coisas influenciam também. E além disso, uma coisa importante você olhar, ficar atento, é em relação à compatibilidade mesmo da sua residência com o equipamento que vai estar sendo comprado, né? Uma residência, por exemplo, uma residência de porte médio, a casa da minha avó, a gente está gravando aqui, não faria muito sentido a gente querer instalar um elevador que vai atender uma residência de alto padrão, porque não vai ter uma ligação adequada. E a mesma coisa para uma residência de alto padrão. Às vezes instalar um equipamento um pouco mais simples pode não valorizar tanto o imóvel. Vai ter a questão de acabamento do elevador ou da plataforma. O acabamento ele pode influenciar bastante no valor final do seu equipamento, né? Às vezes você pode querer incluir um resgate automático, talvez uma porta com aço escovado, e isso pode acabar deixando o equipamento com valor mais alto, né? Então você tem que ficar bem atento ao que vai ser mais adequado para a sua residência, para o seu edifício. Agora vamos falar um pouco do preço, né? O valor que você vai tirar do bolso mesmo para colocar esse equipamento no seu projeto. De forma geral, hoje no mercado, né, as vendas estão puxadas, estão seguradas, a gente sabe disso. E isso para você, né, que é um comprador, né, o sinal mais ou menos que é passado é que a tendência é que as empresas, fornecedores, já lançam o preço mais baixo delas. Elas querem vender para fazer a coisa rodar ali. É um pouco diferente do cenário que a gente tinha um pouco alguns anos atrás, com muitas vendas. Se a fábrica do sujeito lá já está carregada, ele tende a colocar um preço mais alto, porque também é um pouco difícil para ele fazer aquela produção adicional. A gente está no movimento contrário. A pessoa já está investida ali com a fábrica, com o pessoal e tudo, e tem que vender para manter aquela estrutura. Então, o que eu vejo como uma das melhores formas de você economizar hoje é realmente, né, escolhendo o equipamento adequado, porque tem muita variação aí. Então, esses pontos anteriores, eles são o fundamento, né, para a gente guiar nessa escolha. E em termos de negociação mesmo, né, fica um pouco, ainda tem uns poucos % ali que tem de margem, né, questão de forma de pagamento, questão do frete, como é que for combinar isso, né, ainda a gente sabe que existe um jogo, mas não é tanto jogo quanto costumava ser antes. E aí a gente vai ter a questão das normas de segurança, que você vai ter uma consideração com relação a elas também. Por quê? Se você é um construtor, né? Você está indo fazer um prédio aí de 3, 4 andares para vender, para alugar, para fazer um centro comercial, você está sendo ali um dos fornecedores disso para o consumidor final. Então, né, é obrigatório que você vá colocar, né, a sua construção mesmo, a parte civil em termos da norma, o equipamento que você vai comprar, ele vai ser instalado, vai ter que ser colocado em termos da norma, porque isso é um direito do seu consumidor. E uma questão de segurança. Essas normas são o quê? São os requisitos mínimos de segurança da instalação. E ela, né, para um elevador sem casa de máquina, você vai ter aquela norma para ele. Para o elevador que é com casa de máquina, você vai ter específico para ele. Para um elevador residencial, você vai ter específico para ele também. E um ponto importante também é, quando você vai pensar na sua compra do seu elevador, é em relação a
depois de comprar o elevador, né? Que você vai ter os gastos com a manutenção, questão de troca de peça, vai entrar a questão ainda do gasto energético do elevador. Então você vai ter que colocar isso na balança também. Um ponto importante é que residências unifamiliares, elas já não têm essa necessidade de uma manutenção mensal. Mas se a gente já estiver falando de outros empreendimentos, seja um edifício comercial, residencial, você vai ter que colocar isso, que vai ter esses gastos também já. Então, de uma manutenção. Outra coisa sobre os diferentes tipos de elevador é que eles requerem diferentes manutenções também, né? Um equipamento hidráulico vai ter um tipo de manutenção, vai ver o óleo ali, as mangueiras, né? Alguns tipos de problema, e a troca disso vai envolver certo custo. Na hora que você está falando de uma plataforma, né, outro tipo de maquinário, vai ter outro custo. Cada tipo de equipamento vai vir com ele associado um custo de manutenção. Já tenha em mente que quando você for receber esse elevador, também existe um ponto de atenção especial que você tem que ter. Infelizmente, falando assim, especialmente em questão de prédios, é frequente você ter elevadores com problemas de montagem. E esses problemas de montagem, eles acabam acarretando muitos problemas na vida ali do construtor, de quem que vai viver ali naquele prédio. O que acontece? Tem um problema ali, e ali o elevador começa a ter muito desgaste, ter falhas, ter quebras antecipadas. Quando você tem problemas aí nessa instalação do elevador, a tendência é que, como o elevador, né, fica funcionando ali continuamente, automaticamente, a tendência é isso virar uma bola de neve. Então é comum, infelizmente, você ter prédios que o construtor compra aquele elevador, ficou tranquilo, achou que tudo deu certo, só porque é uma empresa aí conhecida e tal. E aí, na frente, vê que não é bem assim. Chega ali com poucos anos, já tem que trocar um cabo ali do elevador, tem que trocar uma placa, aí começa a vir os custos muito altos, aí o condomínio ali que recebeu esse prédio começa a reclamar, volta para o construtor, aí depois eles começam a entender que houve problema ali na montagem, às vezes atrapalha as vendas, né? O pessoal começa a falar, não, esse elevador, né, não é bom aqui no prédio, isso tem impactos. Então, claro, a mesma coisa, você vai comprar um elevador para você, né, para uma residência sua, você não vai querer ter problema com ele. Então, tendo conhecimento do mercado, estando habituado a transitar nesse mercado, um ponto de atenção que eu recomendo mesmo ficar de olho é assim, chegou o elevador, montou a empresa, sempre você vai ter que assinar assim, um recebido, né? Eu, né, atesto ali que eu recebi o elevador e está tudo ok. Nesse momento, muita calma, né, ver algum processo, alguma forma de verificar se está tudo ok mesmo, antes de dar esse aceite, né? A gente chama de aceite do elevador. Uma comparação que eu gosto de fazer nessa questão da compra do elevador é com a compra de um carro novo, que você pode fazer um test drive, né? E já com o elevador, você não consegue fazer isso. E na prática, o carro, você com test drive, você já vai saber já se você vai gostar do equipamento mesmo, do modelo, e já vai poder sair com ele. E já com o elevador não, né? Você só vai saber no final. Então por isso que um planejamento, um estudo bem feito, vai poder te trazer uma conclusão muito melhor. Então com isso que a gente passou, a ideia é que você consiga mesmo economizar na hora de fazer essa compra, mas fazer isso de uma forma consciente mesmo, acertando num tipo de elevador que vai valorizar seu empreendimento, né, fazer uma escolha certa, fazer uma economia, mas uma economia inteligente, né, baseado nessa diferenciação mesmo, na escolha certa mesmo, que a gente recomenda que seja alinhado com isso que a gente falou. E se você quer ter uma ajuda nossa, né, nesse processo seu de compra, a gente tem um formato de assessoria e ele consiste no seguinte, né, nesse momento inicial que você já tem uma ideia aí do seu empreendimento, já tem algum layout, algum desenho, a gente vai participar avaliando isso com você, tentando direcionar um tipo de equipamento específico que a gente acredita ser melhor, né, ser mais adequado para o seu projeto. E a gente tem também uma listagem mesmo dos fornecedores que a gente conhece. Com essa listagem vai ser mais fácil para você coletar mais propostas,
ou seja, né, você vai ter mais opções, talvez mais oportunidades para fazer sua compra. Você vai ter isso mais ágil, mais rápido, porque a gente já tem isso preparado para você utilizar. A gente tem orientações para te passar com esse período antes da obra, né? Você tem que tomar alguns cuidados ali, civis, elétricos, essas coisas. A gente tem essas orientações para te passar. E com esses orçamentos em mãos, né? Uma vez que você tiver coletado isso, a gente vai entrar nesse processo te ajudando a avaliar, comparar esses orçamentos, dando algumas recomendações também. Então a gente te ajuda nessa parte. E a gente tem as nossas recomendações também para a hora que você for receber esse equipamento. A gente comentou aí para trás a importância que é, né, você fazer essa verificação mesmo para evitar os problemas, etc. Então a gente tem essas orientações do que olhar mesmo, como proceder nessa parte do que o equipamento estiver instalado aí no seu empreendimento. A gente considera isso importante. Um material que a gente gosta dele, que você vai receber de bônus junto com a nossa assessoria, é o nosso guia de uso do elevador. Na verdade, vários fabricantes, né, instalam um elevador e não orientam muito bem como que tem que ser essa sequência de uso ali na frente do elevador para aumentar a vida útil, para reduzir gasto. E a gente que está no mercado, especialmente aí de condomínio, de manutenção de elevador, a gente vê como isso faz diferença, né, para os donos do elevador, para não sucatear o equipamento, etc. Então a gente tem esse guia e você vai receber ele junto. E é isso, esse é o processo, ele é feito, né, à distância, né, através de ligações, análise aí, a gente recebe por e-mail, avalia. A gente não vai, né, nesse formato estar no local da sua obra, mas você vai estar, né, a gente vai estar à sua disposição, né, para ligações, dúvidas que você tiver. Qualquer dúvida, eu e o Rodrigo vamos estar acessíveis para tentar esclarecer isso junto com você. A gente vai deixar um link aqui embaixo para você comprar direto e também um link caso você tenha alguma dúvida que você queira esclarecer antes de fazer essa compra, né, alguma coisa sobre o processo e tal. Uma vez que você concluiu esse pagamento, isso já vai vir para a gente, né, essa informação, a gente vai fazer um contato com você por e-mail, por telefone, e já vai te passar os materiais, né, você vai ter acesso imediato aos materiais já auxiliares, esses materiais de apoio, e também a gente já vai fazer esse contato para começar essa assessoria, entender qual que é a situação atual que você está, para ver como que a gente vai te ajudar para frente. Para a gente concluir aqui, eu espero que tenham gostado do que a gente passou, dos conteúdos, de toda essa nossa explicação. Espero que já seja útil já para você. Se você ainda tiver alguma dúvida específica a respeito do nosso acompanhamento, você pode também clicar, vai aparecer vai aparecer um formulário para você, e eu ou o Rômulo mesmo vamos te ligar para entender um pouco melhor a sua situação e a gente poder começar. Um abraço.